que faz a força muscular, o que faz a pessoa carregar peso, é muito mais a parte neuronal do que o músculo. Muito fisiculturista não é forte, por incrível que pareça. Tirando a questão hormonal, que os caras fazem abuso, né, de hormônios de maneira ilícita, mas, por exemplo, existem estudos da pessoa começar a fazer musculação com um braço só, não treinar outro lado. Existe uma bilateralidade da migração do neurônio motor, da hipertrofia dele. Daqui a pouco o cara fica forte do outro lado, fazendo um lado só. Entendeu? Que legal. Então, força é ativação neural. E, teoricamente, existe um benefício da parte da função cerebral? Quem tem essa musculatura mais trabalhada, digamos assim, a longo prazo, pensando um idoso, por exemplo, Sim. a questão cognitiva, Existe. isso influencia? São duas coisas. Primeiro que você treinando, você está estimulando o turnover das suas células no corpo. Então você envelhece mais devagar. Segunda questão, de 2010 para cá tem sido estudado muitas miocinas, que são peptídeos, são hormônios que são lançados pela musculatura durante a atividade física. Então, você está falando do idoso, existe o BNDF, que é um hormônio que ele reduz a possibilidade da pessoa ter demência, aumenta a cerebração, Existem até estudos de quando a pessoa está treinando, que o fluxo sanguíneo no córtex cerebral frontal, onde a gente tem inteligência, ele aumenta. Então, a pessoa treina hoje, ela vai ter mais capacidade para pensar e para trabalhar do que uma pessoa sedentária. Entendeu? Ou seja, aquilo que a gente escuta muito hoje na internet falando que quanto mais músculos você tiver, inclusive nas pernas, a tendência de ter demência futuramente é bem menor. Muito menor. Inclusive tem estudos, você falou de pernas, principalmente para nós homens, existe um tabu, principalmente os cinquentões, de que bater os 50 tem que começar a reposição hormonal. Quando treina a perna, o nível de testosterona do homem se mantém alto por muito tempo. Então o cara não precisa ir para isso daí. Óbvio que alguns precisam, entendeu? Mas eu, por exemplo, tenho 51 e tenho um nível de hormônio absolutamente normal, parecido com um cara de 20, 30, porque eu pedalo desde os 16 e treino perna. Caramba. Agora sim, quais são as lesões mais comuns de joelho que você pega hoje em dia? A gente está falando de mulheres, né? Falando para o público feminino. A mais comum é a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem da patela, que em 99% das vezes está ligada à má qualidade de movimento. Então, a mulher, quando vai desacelerar, existe um desbalance muscular. Então, vocês, quando estão, por exemplo, descendo escada, a contração da musculatura do quadril é retardada em relação à musculatura do joelho. Então, vocês jogam o joelho para dentro, rodam, isso aumenta o problema da condromalácia, o contato anormal da superfície cartilaginosa, e aumenta o risco de lesões. Então, a mulher torce mais o tornozelo, rompe mais o cruzado, rompe mais a musculatura, tem mais dor no quadril, tem mais dor nas costas, isso tudo por desbalance. Hoje, a gente pega fisioterapeuta bom e treinador bom que consegue observar, trata, às vezes a pessoa tem uma dor, só dela fazer um pouquinho de fisioterapia e entrar com treinamento funcional, ela zera esse problema, tá? Existem as lesões também traumáticas agudas, né? Como eu falei, o ligamento cruzado, a entorse de tornozelo, a mulher usa salto alto o dia inteiro. E aí tira o salto alto e coloca um tênis e vai correr. Aí começa a ter canelite, começa a ter fratura por estresse, torce o tornozelo por desequilíbrio muscular. Por exemplo, quem de vocês já viu alguma vez na academia alguém fazendo fortalecimento da musculatura anterior da perna, da canela? Não existe máquina para isso. Quem é que fortalece? Aquela pessoa que tem a paciência, amarra o elastiquinho na cadeira e fica fazendo o fortalecimento. Então, é desbalanceado. Você fortalece panturrilha, por exemplo. Sim. Então, o desequilíbrio que eu pego em mulheres no consultório é muito alto. Então, nesse caso, o salto alto prejudica isso mesmo, de fato. O salto alto, ele prejudica se a pessoa usar demais e ela mantiver um desequilíbrio muscular. Entendeu? Se ela souber dosar e ela mantiver um trabalho que ela está reequilibrando bem a musculatura, eu não vejo problema. Entendi. Apesar que os pés, eu já vi vários professores que estudam pé e tornozelo dizendo assim, não tem nada pior pro pé do que do salto alto. Então, o que eu ia perguntar é exatamente isso. Se existe um sapato que seria o ideal, se é aquele sapato com um saltinho pequeno, obviamente não um salto muito mais alto. Ou aquele Anabelle, né? Ou aquela Anabella que deixa o pé levemente inclinado ou mais plano? Então, quanto mais plano, melhor. Quando você joga carga e principalmente o bico fino, é muito ruim pro pé. Lá na frente você começa a ter consequências de deformidades, a joanete, por exemplo, dores que a pessoa poderia não ter. Um problema que é muito comum em mulheres, chamado neuroma de Morton,
que é um nervinho que começa a ficar espessado. Você teve. Olha essa coisa de véia, hein? Brincadeira. Olha o bico fino dela. E aí o nervo começa a ficar espessado entre a cabeça dos metatarsianos, ele aumenta de tamanho, e às vezes precisa operar, tirar, infiltrar, entendeu? Falando nessa questão de desbalance, né? Uma coisa que é interessante falar. Bebês, crianças, usando desde pequeno sapato ou descalço, isso impacta nessa questão? Antigamente se achava que sim. Eu sou dos anos 70, a gente usava uma botinha chamada ortopé. E aí você usava aquilo dizendo que ia corrigir. Hoje em dia é provado que o crescimento da criança corrige. Então, assim, sempre se a mãe tá achando que a criança tá pisando errado, os pés para dentro, muito plano, joelhinho muito tortinho, tem que levar num pediatra ou no ortopedista ortopédico, que é uma especialidade nossa também, e ver se está dentro do esperado. Porque os pés da criança, elas vão passando por transformações, joelho, quadril, rotação de quadril, que são normais para a idade e sexo. Se você vê que não está compatível, aí você tem que corrigir. A maioria das vezes a gente corrige de maneira cirúrgica. Tá? A gente não espera mais órtese. Eu, por exemplo, sou sequelado e eu tinha que dormir com uma órtese que ia desentortar o meu joelho. Entendeu? Parecia filme de terror. Tinha que amarrar aquele ferro e na época era como era usado. E tinha botinha pra tudo, né? Tudo era botinha, botinha, né? Tudo era muita botinha, né? Exatamente. Agora, pegando o seu gancho na pergunta lá anterior, que você falou da mulher sobre escada, descida, assim, isso seria escada na academia, né? Seria um exercício ruim? Algum tipo de porque isso, querendo ou não, causa um impacto, querendo ou não, a escada, né? Acredito que seria muito mais na descida do que na subida. Nesse caso, a gente só sobe lá na academia. Mas isso seria uma coisa ruim pro nosso joelho ou para o impacto do exercício? Eu acho que tem que ser periodizado, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz escada e ela não está tendo problema, tem que ser visto quantas vezes por semana ela vai fazer. E qual o objetivo daquilo. E se ela não estiver tendo sintoma, eu não vejo o problema. Agora, começou a ter sintoma, ela está fazendo demais, eu acho extremamente lesivo.